Fala galera, tudo bem? Aqui é Jonas Vieira do canal da Fala Immigration e hoje a gente está aqui para retomar o nosso canal. O que é isso? Trazer novidades sobre o visto americano para você, explicar todas as mudanças que estão acontecendo, tudo que está mudando, que nesse 1 ano de era Trump, que teve muitas mudanças, recentemente foi divulgado que a partir do dia 21 de janeiro, os consulados não poderiam mais emitir vistos para uma lista de 75 países, e o Brasil está incluso nesses países. E aí, o que entra dentro dessas regras? Já adianto que são vistos de imigrantes. Então, se você está buscando seu visto de turismo ou de estudante simples, não entra nessa paralisação, tá? Mas fica lá, vem aqui comigo. Se você não está inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, né? Ative as notificações, comente aqui, ajude a interagir. Eu vou responder todos os comentários que vierem. Então, se você tiver dúvidas sobre o seu processo, uma dúvida mais técnica, seja o que for, pode colocar aqui que eu vou responder e é de graça. Aproveite que tem um monte de conteúdo. Tem um monte de conteúdo um pouco antigo, mas que está disponível aí para a gente também. Mas vamos lá, vou começar com o resumo de tudo que mudou dentro das aplicações nos consulados e embaixadas para o visto americano, e depois eu vou divulgar as datas disponíveis para você que está querendo tirar seu visto, quando que você vai conseguir fazer sua entrevista, tá? Então, se você começar hoje, quando que você vai fazer sua entrevista? Seja no consulado de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou do Recife, tá? Mas vamos lá, começando pela questão das atualizações. No início de 2025, lá em janeiro, o Trump assumiu como presidente dos Estados Unidos, com uma agenda, com uma proposta, e ele foi votado para isso, independente da sua posição política, para ter ações com relação à crise migratória que tem nos Estados Unidos, tá? Para a gente entender isso, é importante vocês saberem que existe uma crise migratória, inclusive, nos Estados Unidos. E isso é apartidário. Então, muitas pessoas ilegais, pessoas que estavam atravessando, seja por fronteira, ou que entrava com status de visto e depois ficava ilegal lá dentro dos Estados Unidos, e isso era a proposta dele. Então, dá um basta a isso. E foi basicamente o que ele fez. Então, desde que ele assumiu, teve uma série de mudanças. E aí, a mais recente foi a paralisação, shutdown completo de toda a emissão de vistos de imigrante nos consulados. O que são os vistos de imigrante? São os green cards. Para quem não sabe, green card também é um visto, tá? Então, os green cards via consulado, eles estão paralisados. Os vistos de trabalho, vistos de noiva e assim por diante. Tudo que é imigrante. Existe uma classificação grande lá. Existem muitos tipos de vistos para os Estados Unidos, tá? Mas tudo que está dentro da categoria imigrante está paralisado. E agora tem outra categoria. Então, nos Estados Unidos, basicamente, tem duas categorias, de imigrante e de não imigrante. O de não imigrante, basicamente, eu vou focar aqui nesses dois, os vistos de turismo, B1, B2, e os vistos de estudante, F ou J, né? Mais o F, para falar a verdade. E aí, esses não tiveram alteração nessa última determinação. Mas desde lá do começo de 2025, como eu falei, já teve outras alterações. Por exemplo, se você está renovando o seu visto, ou seja, se você já teve um visto emitido para os Estados Unidos até o início de 2025, né, até o meio de 2025, você poderia renovar sem a necessidade de entrevista, desde que esse visto tenha vencido em até 48 meses. Agora, essa restrição, essa regra caiu para 12. Então, você só tem o direito a waiver, né, que é a dispensa da entrevista, se seu visto venceu em até 12 meses atrás. Outra mudança é que antes crianças não precisavam estar indo aos consulados para fazer a entrevista. E agora, independente da idade, seja o seu bebezinho que acabou de nascer, tem 3 meses de idade, você precisa levar ele no consulado para essa entrevista. Tá? Então, virou um processo que a entrevista ela é obrigatória para todos os tipos, para todos os aplicantes. Tá? Então, essa é uma das atualizações que foram implementadas. Teve uma outra que ela foi implementada, mas ela não entrou em vigor, que é o Trump anunciou que
iria ter uma taxa adicional de $250. Lembrando que isso aí está ligado à lei orçamentária que é votada no Congresso e no Senado dos Estados Unidos, tá? E aí, todo visto emitido por uma lista de países, e o Brasil provavelmente já está nessa lista, uma vez que o visto está aprovado, teria que pagar mais $250, além dos 185 de taxa, para receber seu visto. Essa taxa ela ia ser reembolsável depois, mas não ficou muito claro a regra, mas hoje ela está temporariamente suspensa. Por que temporariamente? Porque ela pode entrar em vigor a qualquer momento. A gente não sabe se ela vai entrar em vigor efetivamente, mas ela está dentro ali da diretriz orçamentária. Então, a previsão é que em algum momento ela entre em vigor. Na minha opinião, daí é a opinião do Jonas, é só uma questão de preparação técnica. O quê? Precisa de sistema para gerar isso. Precisa de processo para gerar isso. Porque é uma taxa que as pessoas vão ter que pagar, depois vai ter que reembolsar. Como que vai ser isso fiscalmente, legalmente, contabilmente? Então, existe um desafio técnico para colocar isso em vigor, mas eu acredito que uma vez que isso for superado, isso vai entrar em vigor, sim. Por isso, se você está esperando para tirar seu visto, melhor data para você começar a tirar seu visto foi ontem, a segunda é hoje, tá? Porque tudo está mudando muito rápido, e eu acredito, inclusive, que mais mudanças virão. Então, se vocês acham, mas já acabou de mudança, não, eu acredito que mais mudanças virão. Os processos estão ficando cada vez mais criteriosos, mais críticos, mais minuciosos. Então, você que está no seu processo, tem um perfil legal, a gente faz essa avaliação, inclusive, do seu perfil, é muito importante que você já dê entrada nesse seu processo de visto para você e para sua família, tá? Vamos lá. Se você tem alguma dúvida específica que eu não abordei aqui dentro dos temas que eu falei aqui no resumo aí das mudanças, coloca aqui no comentário que vai ser um prazer estar respondendo isso para vocês. Tá? Vai ser um prazer mesmo, vou responder todos os comentários. Então é só colocar aqui. E pode ser uma dúvida mais técnica, mais difícil, que o que tiver ao meu alcance aqui eu vou trazer de solução para vocês, tá bom? Mas vamos lá agora, então, para disponibilidade de datas dentro dos consulados e embaixadas no Brasil, tá? Ficando atento aí, e aí você pode até usar um papel e caneta agora para você saber. Então, hoje, tá? Hoje, lembrando que esse sistema ele é muito volátil, então ele aparece disponibilidade a todo momento. Então, hoje, no consulado de São Paulo, nós temos datas a partir de junho de 2026. A gente não está tão longe, tá? A partir de junho de 2026 no consulado de São Paulo. Rio de Janeiro, nós temos a partir de março de 2026. Olha, tá pertinho. Rio de Janeiro tem a partir de março. Brasília, Embaixada de Brasília, nós temos a partir de março, abril de 2026 também. Recife, temos a partir de fevereiro, março também. Você que está do Recife, está bem próximo a essas datas. E Porto Alegre, nós temos a partir de abril de 2026, tá? Gente, duas informações importantes, tá? Inclusive, até dentro do serviço, nossos clientes, quando eles vêm, faz parte do nosso trabalho o monitoramento dessas datas para conseguir o quanto antes. Por exemplo, estou gravando esse vídeo no fim de janeiro, acabei de conseguir datas para o início de fevereiro ali, no consulado de São Paulo, que é o mais badalado, né, digamos assim, no Brasil, tá? Então, existe essa possibilidade, inclusive, de você adiantar essa data, apesar da disponibilidade estar ali. E ela é muito dinâmico isso. Então, você pode entrar daqui 1 hora e está totalmente diferente já a questão das disponibilidades, tá certo? E o outro ponto é o seguinte, eu vi lá que no consulado de Recife tem data para fevereiro. Então, eu estou aqui em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, vou pegar um avião, vou lá para o Recife para fazer essa entrevista. Desde outubro de 2025, isso está proibido. Não façam isso, senão vocês vão ter o visto rejeitado, tá? Então, isso é uma determinação oficial por parte do governo americano que o seu visto ele deve ser solicitado na cidade mais próxima à sua residência. Caso assim não seja, você deve ter uma justificativa plausível, ou seja, muito bem estruturada para você fazer isso.
Por exemplo, estou a trabalho no Recife, posso solicitar lá, mostra uma comprovação. Eu me mudei de cidade, mostra a comprovação lá. Agora, se você não tiver uma justificativa, isso não vai ser bom para você. Então, você só faz a entrevista no consulado ou embaixada mais próximo da sua localidade, porque isso pode dar um problema para você. Eu sei que tem muita gente ainda que não sabe dessas atualizações. Eu peguei um caso, inclusive, acho que foi semana passada, que foi justamente, era de São Paulo, estava com uma entrevista marcada lá para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, não, vamos lá cancelar. Ia ter custo de viagem, sabe? Só para fazer esse processo, sendo que não precisa. A gente monitora e traz essa data mais próxima em São Paulo, ou seja, qual for a localização sua aqui no Brasil, tá? Então, é importante respeitar essa regra de consulado mais próximo, consulado ou embaixada mais próximo da sua localidade de residência, certo? Bom, em resumo é isso, estamos de volta. Meu compromisso aqui, nosso compromisso, estaremos semanalmente aqui com vocês. Essa foi uma live, um vídeo mais de boas-vindas com vocês. Os próximos vídeos eles vão vir com uma agenda de conteúdos, de educação, explicar para vocês os detalhes do visto americano, os tipos de visto, simulações de entrevista, o que pergunta na entrevista, o que é um bom perfil, o que é um mau perfil. E, de novo, se você não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa as notificações, comenta aqui, porque isso ajuda muito a gente que é produtor de conteúdo, que traz isso aqui gratuitamente, para que o YouTube reconheça e traga a visibilidade e reconheça a gente, tá bom? Um beijão e a gente se vê semana que vem.